Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nossos trabalhos. Solicito à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Batista Pereira da Silva. Presente. João Fernando de Assis Cipriano. Presente. Joaquim Benedito de Almeida. Presente. José Carlos de Souza Páscoa. Presente. Marcos Martins. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Priscila Fernanda Nério de Souza Rocha. Presente. Rita Edith de Oliveira Fernandes. Presente. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Solicito à secretária que faça a leitura das emendas de redação número 1, 2, 3, 4, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, na proposição de lei complementar número 1, 2017. Emenda de redação número 1 à proposição de lei complementar número 1/2017. O parágrafo 1º do artigo 3º da proposição de lei complementar número 1/2017 passa a ser parágrafo único. Sala das Comissões, 29 de janeiro de 2018. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. José Carlos de Souza Páscoa, secretário. Justificação. A presente emenda de redação se faz necessária visando corrigir a técnica legislativa, visto ser o referido parágrafo o único ao artigo 3º, portanto, sendo enumerado como o primeiro de maneira equivocada. Emenda de redação número 2 à proposição de lei complementar número 1/2017. O inciso 4 do artigo 62 da proposição de lei complementar número 1/2017 passa a vigorar com a seguinte redação. 4. Por um dia em razão de aniversário, sendo que, no caso em que a data de aniversário coincida com os dias nas quais não haja expediente nas repartições públicas municipais, ou no caso do servidor ter nascido em ano bissexto, o benefício poderá ser gozado no dia imediatamente posterior, nos termos da lei municipal. Solicito à secretária que interrompa a sua leitura. Gostaria de convidar o excelentíssimo senhor prefeito que adentre o plenário para que possa fazer parte da nossa reunião e que o vereador Marcos Martins o receba, por gentileza. Senhor presidente, se fosse, eu gostaria de permanecer aqui, junto ao companheiro aqui, nós viemos juntos e vamos permanecer juntos. Perfeitamente. Tá, obrigado sempre. Solicito à senhora secretária que dê sequência à leitura dos pareceres. Sala das Comissões, 29 de janeiro de 2018. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. José Carlos de Souza Páscoa, secretário. Justificação. Faltou dispor no referido inciso os casos em que o aniversário coincida com os dias em que não houver expediente nas repartições públicas municipais, conforme já disposto nas leis municipal nº 887/2007 e 1197/2013, que tratam do referido descanso remunerado na data de aniversário dos servidores dos poderes executivo e legislativo, respectivamente. Emenda de redação número 3 à proposição de lei complementar número 1/2017. Suprima-se o termo disposições gerais abaixo do capítulo 5 das licenças. Sala das Comissões, 29 de janeiro de 2018. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. José Carlos de Souza Páscoa, secretário. Justificação. O referido termo está avulso em meio ao texto, visto estar disposto abaixo do capítulo 5 das licenças, não tendo numeração de seção, motivo pelo qual sugere-se suprimir. Emenda de redação número 4 à proposição de lei complementar número 1/2017. O parágrafo 1º do artigo 62 da proposição de lei complementar número 1/2017
Passa a ser parágrafo único. Sala das Comissões, 29 de janeiro de 2018. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. José Carlos de Souza Páscoa, secretário. Justificação. A presente emenda de redação se faz necessária visando corrigir a técnica legislativa, visto ser o referido parágrafo único ao artigo 62, portanto, sendo enumerado como primeiro de maneira equivocada. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei complementar número 1/2017. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 29 de março de 2017 a proposição de lei complementar número 1/2017, que institui o regime jurídico dos servidores públicos da administração direta do município de Matias Barbosa, Minas Gerais, e aprovado em primeira discussão e votação no dia 26 de janeiro de 2018. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada, nos termos do regimento interno. Nós vamos suspender a reunião durante 10 minutos para que seja feita uma correção de redação ali apenas. Está suspensa a reunião temporariamente. Toma um café, dona. Toma café. Só ele que ganhou da barquinha, só ele que ganhou. Eu é 50 ingressos. Solicito a senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Batista Pereira da Silva. Presente. João Fernando de Assis Cipriano. Presente. Joaquim Benedito de Almeida. Presente. José Carlos de Souza Páscoa. Marcos Martins. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Priscila Fernanda Neves de Souza Rocha. Presente. Rita Edith de Oliveira Fernandes. Presente. Rafael. Dando prosseguimento aos trabalhos, solicito que a senhora secretária faça a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação na proposição de lei complementar número 1/2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei complementar número 1/2017. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 29 de março de 2017 a proposição de lei complementar número 1/2017, que institui o regime jurídico dos servidores públicos da administração direta do município de Matias Barbosa, Minas Gerais, e aprovado em primeira discussão e votação no dia 26 de janeiro de 2018. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. O relator opinou por apresentar as emendas de redação número 1, 2, 3 e 4 na referida proposição, sendo acompanhado pelo secretário.
É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar à proposição de lei complementar número 1/2017 a redação final abaixo, com as referidas emendas de número 1 a número 4, sendo acompanhado pelo secretário. Sala das Comissões, 29 de janeiro de 2018. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. José Carlos de Souza Páscoa, secretário. Dando início à ordem do dia, passaremos agora à votação das emendas e, consequentemente, sequencialmente, a votação da proposição número 1/2017. Qual que é? Não, eu simplesmente vou colocar em votação, não estou entendendo. Dando início à ordem do dia, está em discussão a emenda de redação número 1 ao projeto de lei 1/2017. Emenda de redação número 1, o parágrafo 1º, ela corrige redação do parágrafo 1º do artigo 3º da proposição de lei complementar, passa a ser parágrafo único, Sala das Sessões, 29 de janeiro de 2018. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a emenda número 2 ao projeto de lei complementar número 1 de 2017. Emenda de redação número 2 à proposição de lei complementar número 1, 2017, o inciso 4º do artigo 62 da proposição de lei complementar número 1, 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 4º. Por um dia em razão de aniversário, sendo que, no caso em que a data de aniversário coincida com os dias nos quais não haja expediente nas repartições públicas municipais, ou no caso do servidor ter nascido em ano bissexto, o benefício poderá ser gozado no dia imediatamente posterior, nos termos da Lei Municipal. Sala das Sessões, 29 de janeiro de 2018. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a emenda de redação número 3 ao projeto de lei complementar número 1, 2017. Emenda de redação número 3. Suprima-se o termo disposições gerais abaixo do capítulo 5 das licenças. Sala das Sessões, 29 de janeiro de 2018. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a emenda de redação número 4 ao projeto de lei complementar número 1, 2017, que altera o parágrafo, corrige a redação do parágrafo 1º do artigo 62 da Lei Complementar número 1, 2006, passa a ser parágrafo único. Tá. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade.
Está em discussão a proposição de lei complementar número 1/2017, que institui o regime jurídico dos servidores públicos da administração direta do município de Matias Barbosa. Está em votação. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Joaquim Benedito. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero manter o meu posicionamento manifestado na reunião extraordinária de sexta-feira passada, confirmando o meu voto contrário à aprovação desse projeto, pelo fato do mesmo infringir a Constituição Federal, conforme minha justificativa apresentada na emenda número 1, que faz parte de todo o processo legislativo. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Priscila. Boa noite, a todos, Eu quero também já deixar o meu voto, externado, porque eu vou votar contra a aprovação também do Estatuto da forma que ele está formulado. Indo contra os votos da base, da qual eu faço parte. Inclusive, eu também eu redigi um texto, porque eu não sou muito boa. Eu não tenho tanta eloquência na fala. O dia de hoje vai ser lembrado por muitos anos em nossa cidade, pois está sendo votado na nossa casa algo muito importante, que vai reger a vida dos servidores do município. Muito tem se falado em perda de direitos, inclusive na reunião de sexta-feira, o colega Marcos Martins falou da perda de quinquênio, sexta parte, férias prêmio. Eu queria só também deixar registrado que esses direitos foram perdidos pela administração passada, não foi a administração atual, junto com a Câmara, que entrou com a ação direta de inconstitucionalidade. Esses direitos foram perdidos através do ex-prefeito Joaquim Nascimento, e não da administração atual. Então, a verdade que a gente coloca para os servidores e para quem estiver nos assistindo é que essa mudança de regime proposta pela administração, ela foi aprovada nessa Câmara, porque a gente julgou que ela fosse melhor para o servidor e também para a gestão da prefeitura, que os servidores fossem estatutários, assim como a maioria dos servidores estaduais, municipais e federais são. E, inclusive, também eu gostaria de parabenizar o prefeito Carlos Lopes, que está presente hoje na nossa plateia, por ter tido essa coragem de fazer essa alteração no regime. Eu sei que ele sofre várias críticas, mas ele teve a coragem de assumir e de mandar o projeto para os vereadores, para essa casa, e mesmo recebendo críticas, ele teve a coragem de fazer essa mudança, que eu julgo também que é necessário fazer a mudança. Só que teve alguns pontos que os vereadores nessa casa dialogou muito com o executivo, assim como foi dito na outra reunião, o projeto veio, o projeto voltou, passou pelo jurídico e passa pelos vereadores de novo, e nós estivemos sempre em contato com o executivo pôde fazer as mudanças que ele julgou que eram pertinentes de serem feitas, mas como algumas mudanças que os servidores estavam solicitando, a gente não conseguiu chegar no consenso, eu vou votar contra também esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Palavra, vereador Marcos Martins. Presidente, boa noite aos demais companheiros, servidores, ao prefeito que nos faz essa visita hoje, servidores municipais, Zé Mauro, presidente do sindicato, que acompanha aqui também essa sessão. Eu também, exemplo que falou o vereador Benedito e a vereadora Priscila, vou externar também o meu voto contrário ao projeto, que veio o projeto de lei complementar número 1, que tramita nessa casa desde março de 2017, pelos motivos que eu já expus, e até pelo que a vereadora Priscila falou, só para deixar claro, Priscila, quando eu falei dos direitos perdidos pelos servidores, óbvio, em momento algum, eu falei que foi perdido por essa administração, foi principalmente a quinquênio, férias prêmio e sexta parte, que foi uma ação movida pelo prefeito Joaquim Nascimento, da última administração, no qual a Câmara, a casa, eu como estava na presidência, eu ainda tentei reverter, nós entramos, nós defendemos a Câmara na ação no Tribunal de Justiça de Belo Horizonte,
Então não foi uma ação do Executivo com a Câmara, foi ao contrário, foi do Executivo, a Câmara tentou ainda segurar esses direitos dos servidores. E como eu falei também, não é de agora, mas já vem de 5 anos sem aumento nos servidores públicos municipais e outras coisas mais que Vossa Excelência disse aí, que nós não conseguimos chegar em acordo, né, com o Executivo, um acordo entre sindicatos, servidores, Executivo, esta casa, para que nós pudéssemos sim dar o nosso voto de apoio e dar a nossa chancela. E ainda mais, né, quando a gente vê que os benefícios que poderiam ser mínimos para os servidores, eles não vão estar abarcados aqui neste projeto que a gente está votando hoje pela segunda vez. Então, eu mantenho meu posicionamento. Como eu sempre falo aqui, tenho respeito aos demais companheiros por divergir do voto. Essa é a democracia. O parlamento, a gente está aqui cada vez mais para votar as leis, para fiscalizar, mas cada vez mais a gente está aqui para dialogar com a população, com o povo e fazer leis que prevaleçam a vontade popular, né? A vontade soberana. E esse estatuto, infelizmente, ele não veio de acordo com as intenções da maioria dos servidores públicos, pelo que eu pude ouvir, pude conversar ao longo desde março até hoje, desses 10 meses que tramitou esse projeto de estatuto aqui. Então, por isso, eu deixo explícito mais uma vez, Maria, constado em ata, como foi da primeira vez, o meu voto contrário diante de tantas questões que eu já pontuei aqui na primeira sessão e nessa segunda sessão, última sessão de hoje. Já que todos... Eu abri uma exceção hoje, porque o projeto já estava em discussão e os colegas estavam em votação, os colegas resolveram tecer comentários e eu também vou tecer algum comentário que muito nos aborrece. São as mentiras que vêm sendo colocadas pelo sindicato Sincerpro na página aí, não sei nem se o Sincerpro tem uma página oficial, mas ele vem colocando mentiras. Essa semana que passou, depois da votação, estava estampado lá, com a assinatura do seu presidente, falando que o projeto não foi discutido com os servidores. Mentira. Mentira. E é por isso, enquanto nós tivermos um presidente de sindicato com essa conduta, prefeitura nenhuma, câmara nenhuma vai levar o sindicato de Matias a sério. Por mais que a gente tente ajudar, mas não dá para levar a sério, porque brinca. Pergunto para Vossa Excelência, vereador Marcos Martins, que é um dos baluartes em defesa dos servidores, vereador Benedito, todos nós aqui saímos em defesa dos servidores. Que levante a voz o vereador que concordar com o que foi escrito. Deixamos de fazer essa discussão? Não, fizemos uma audiência pública. A audiência pública é uma reunião extraordinária que a Casa promove. Tem ata, tem livro de presença. E o senhor, presidente do sindicato, simplesmente fala que o projeto não foi discutido. Se não foi atendido todas as reivindicações que os servidores fizeram, paciência. Eu concordo até que poderia ter, de alguma maneira, ter sido atendido uma coisa ou outra, mas, como eu falei na reunião passada, o Executivo é quem está gerindo as finanças do município, e o Executivo é que sabe a real situação do município hoje, e ele que propôs essa mudança, e ele que sabe aonde dói o calo, ele que sabe o que ele precisa. Agora, o sindicato foi de uma falta de consideração muito grande. A Câmara fez o papel dela de intermediadora. Trouxe aqui todos os servidores. Em certa parte, tivemos até que chamar a atenção daquele advogado pirata que veio aqui, fez aquela festa aqui dentro, tive que intervir. E o presidente do sindicato não conseguiu visualizar isso, essa discussão. Então, se nós estamos tratando com uma pessoa cega e que não tem essa consideração de respeitar o trabalho da casa e fala que a casa não ouviu os servidores, fica difícil, viu? Matias, ainda acredito que nós vamos passar por muitas mudanças, não só nessa legislatura como nas outras que virão,
toda vez que um representante de classe for atendido aqui e depois ele virar as costas com mentiras, simplesmente com a intenção de jogar a população contra uma classe política, isso é vergonhoso. E pior ainda, que eu acho, são os servidores de Matias Barbosa aceitarem como líderes deles uma pessoa, um aventureiro, que não pertence à nossa cidade, um forasteiro que caiu de paraquedas aqui e que sequer tem condição de dialogar, de debater alguma coisa. Então fica aqui o meu desabafo, o meu lamento, mas tem que ser dito. Espero que ele corrija essa mentira publicada, porque senão nós vamos ter que recorrer à justiça para pedir uma errata. E aí quem vai pagar essa errata em jornal são os servidores, o dinheiro deles. Então eu acho assim que o primeiro passo que o servidor de Matias deveria fazer, escolher melhor quem vai representá-los. Representá-los não na Câmara, mas na classe lá, no sindicato de classe. Eu acho que essa é a primeira coisa. E restabelecer o respeito, porque todo mundo que chega aqui para debater com essa casa, a gente recebe, abre a porta e a gente respeita todo mundo. Eu acho que é o mínimo que o cidadão deve olhar para essa casa é com respeito. Então fica aqui o desabafo. É lamentável você ter uma pessoa dessa frente de uma instituição onde acha que só o que ela pensa que vale, só o que ela pensa que está certo e ainda mente. Mas nós vamos reparar isso, com certeza. Bom, não havendo nada mais a discutir, vereador Benedito. Encerrando a fase de discussão, está em votação a proposição de lei número 1/2017. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovada por 5 votos favoráveis e 3 contrários, em segunda e última discussão e votação. Solicito a senhora secretária que faça a chamada final dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Batista Pereira da Silva. Presente. João Fernando de Assis Presente. Cipriano. Joaquim Benedito de Almeida. Presente. José Carlos de Souza Páscoa. Presente. Marcos Martins. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha. Presente. Rita Edith de Oliveira Fernandes. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.